Olá, muito bom dia investidor, muito bom dia investidora. Eu sou Felipe Nascimento e esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira, hoje dia 1º de julho de 2021. O dia começa com os investidores fazendo um balanço do primeiro semestre deste ano, os movimentos do mercado ao longo de todos esses meses. Também tem a expectativa da retomada econômica, avanço da vacinação, que tem ficado na pauta dos investidores e também entrado nas teses de investimento, nas mudanças de carteiras para esse semestre que está apenas começando hoje. Para fazer um balanço, um apanhado aí, a Bolsa teve alta de 6,7% nesses 6 primeiros meses do ano, o dólar caiu quase 4%, commodities metálicas e agrícolas seguem em alta, assim como o petróleo. Vamos dar uma olhada então como fechou a Bolsa Brasileira nessa quarta-feira, queda de 0,41% aos 126.802 pontos. Entre as mais altas tivemos Banco Inter, ainda repercutindo toda aquela questão da proposta de reforma tributária, também a parceria anunciada com a Qualicorp. Tivemos PetroRio, Iguatemi e Petrobras também, né, que vendeu sua participação ali na BR Distribuidora. A gente vai trazer notícias também sobre isso hoje. Nas mais baixas, varejo caindo em bloco, né, depois da divulgação dos dados da PNAD, né, números do desemprego aqui no Brasil. Então, B2W caindo, também lojas americanas caindo, e ali no meio, Cogna, setor de educação também bastante prejudicado, e VEG caindo 2,91%. Esse foi o retrato da Bolsa Brasileira no pregão de ontem. E hoje, na agenda do dia, alguns eventos importantes vamos ter para ficar de olho, ficar no radar do investidor. Reunião da OPEP sobre a produção de petróleo, que vai acontecer. Também teremos divulgação dos dados do CAGED, as criações de vagas formais de emprego, uma expectativa aí do mercado em torno de 157 mil empregos formais criados aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos teremos PMI industrial, investimento em construção e também pedidos iniciais de seguro-desemprego. Mas o que todo o mercado está esperando mesmo são os números do payroll, que devem sair nessa sexta-feira, alguns dos números mais importantes aí que o mercado acompanha. Bom, nas bolsas asiáticas, já repercutindo essa quinta-feira, tivemos um dia negativo, as bolsas lá na Ásia em patamares negativos, Xangai fechando praticamente no 0 a 0 ali, mas na queda de 0,7%. Tóquio, Nikkei fechou em queda de 0,29% e o índice Hang lá em Hong Kong caindo 0,57%. Na Europa, alguns dados importantes também foram divulgados agora cedo. Na Alemanha, as vendas no varejo subiram 4,2% em maio em relação ao mês de abril e o consenso do mercado era uma alta de 4%, ou seja, veio acima da expectativa. O PMI industrial final subiu para 65,1 em junho e a previsão era de 64,9, também um pouco acima das expectativas. Na zona do euro, a taxa de desemprego caiu a 7,9% em maio, também abaixo das projeções, abaixo das expectativas, e esses dados acabaram impulsionando as bolsas na Europa. Vamos dar uma olhadinha como estão os principais índices europeus nessa manhã de quinta-feira. O índice Eurostoxx animando aí, subindo 0,34%, também CAC na França subindo 0,54%, FTSE no Reino Unido subindo quase 1% e DAX na Alemanha subindo 0,40%, animados aí com esses dados. Também Christine Lagarde falando, né, a presidente do Banco Central Europeu, falando hoje, né, sobre questão de estímulos, retomada econômica, ampliação da vacinação, o mercado de olho também na variante Delta, né, do coronavírus, que alguns estudos, algumas projeções do mercado mostram que essa variante aí não tem tanto impacto assim para fazer com que haja mais restrições, com que haja mais fechamentos, mais lockdowns, né? Então, sim, tem o seu índice de transmissibilidade, sim, existe a preocupação de que essa variante possa ter alguns impactos, mas não necessariamente criar uma nova onda maior e mais forte do que a gente já tem visto por aqui. Bom,
Vamos então falar agora com o Marcos Saravalli, que traz os destaques desse primeiro dia de semestre. Quais as percepções do Marcos Saravalli sobre o mercado nessa quinta-feira? Bom dia, Marcos Saravalli. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nesta quinta-feira, muito próximas da estabilidade, sem grandes oscilações. Lembrando que hoje é o primeiro dia do semestre, do segundo semestre. Tivemos um bom semestre nos investimentos de risco, de renda variável, as bolsas apresentando bom desempenho aqui no Brasil e também em diversos países. A gente ainda acredita que tenha grande potencial de valorização aqui no Bovespa nesse segundo semestre, mas também lembrando também que a gente tem alguns ruídos, alguns ruídos também políticos e também algumas preocupações, talvez o principal assunto do segundo semestre continue sendo o desempenho da inflação por aqui, com os impactos também da crise hídrica. Tá? Mas um dos destaques de hoje, a gente reforça o patamar do petróleo, acima de 75, mais próximo de 76 dólares. É um patamar muito bom, muito saudável para todas as companhias nacionais, seja ela a Petrobras, PetroRio, 3R, Enalta, todas elas devem gerar um caixa muito forte nesse segundo trimestre. A gente vai ver agora os resultados do segundo trimestre, muito em breve, nos próximos dias, e esse patamar de 76 dólares é um patamar muito bom para todas as companhias listadas, tá? Então talvez a gente tenha um desempenho positivo dessas companhias hoje e no curto prazo, tá bom? Então esses são alguns dos principais destaques, mas lembrando que o principal indicador dessa semana sai amanhã, os indicadores de emprego nos Estados Unidos, tá bom? Então a gente está monitorando, continuamos otimistas com o Ibovespa para esse segundo semestre, O Ibovespa veio bem, mas ainda um performance, acho que aquém do potencial, ainda distante de outras bolsas pelo mundo, tá bom? Então vamos acompanhar principalmente os resultados e a gente acredita ainda que o Ibovespa tenha bom potencial de valorização daqui até o final do ano, tá bom? Esses são os principais destaques desta quinta-feira, dia 1º de julho, primeiro dia do segundo semestre. E como bem ressaltou aí o Marcos Saravalli, o petróleo continua a sua escalada de preços com o Brent, que é a referência de preços para a Petrobras e outras empresas brasileiras, o Brent passando de 75 dólares o barril. O mercado está à espera aí da reunião da OPEP, com o aumento da demanda vindo da reabertura das economias. A expectativa é um aumento na oferta de barris de 500 mil barris por dia. O número poderia sim refletir mais uma elevação no preço do petróleo para os próximos meses. E ainda no balanço do semestre, o Bitcoin subiu 18% nos 6 primeiros meses do ano. Mesmo com toda a volatilidade que tem atingido a principal criptomoeda, o saldo foi positivo para os investidores que montaram sua posição no início do ano. Nessa trajetória, o Bitcoin chegou a bater a máxima histórica de 64 mil dólares e agora sendo cotado aí a pouco mais de 33 mil dólares o Bitcoin. E o Marcos Saravalli traz agora uma visão sobre os fundos que têm posições em bitcoins. Vamos dar uma olhada no gráfico do dia. Aqui no nosso gráfico do dia, disponibilizado pelo JP Morgan, mostrando que o fluxo, na verdade, para fundos com posição em Bitcoin, teve um forte aumento ali no final de 2020, até o começo desse ano, março, abril desse ano, o fluxo positivo, ou seja, muitos fundos comprando Bitcoin, talvez até mesmo aqueles que nunca tiveram alguma posição aí na criptomoeda, e um fluxo negativo aí nos meses recentes. Mas a gente tem uma boa leitura ali no destaque no finalzinho do gráfico, o quadradinho vermelho, a gente tem a possibilidade de alguns fundos estarem voltando a ter posição no Bitcoin nesse patamar de preço. Então, acho que é muito importante acompanhar tanto um fluxo visando aí posições de médio e longo prazo, mas também para quem está olhando um pouco mais para curto prazo, a gente tem sinalização dos grandes fundos globais realmente poderem estar voltando seus olhares aí, suas atenções novamente para o Bitcoin nesse atual patamar de preço, tá? Então a gente tem aqui o fluxo de entrada positiva, ainda está negativo, mas realmente podemos ver que grandes fundos podem estar voltando a olhar o Bitcoin nesse patamar de preços atual, tá bom? Então esse foi o nosso gráfico do dia, tá bom? Tenham a todos uma ótima quinta-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Vamos então agora aos destaques corporativos.
a BR Distribuidora saiu a R$ 26,00 na oferta de papéis que pertenciam à Petrobras. Foram vendidos 437 milhões de papéis numa operação que movimentou mais de 11 bilhões de reais. Uma das maiores ofertas feitas nos últimos anos aqui no Brasil, essa aí da BR Distribuidora. E essa oferta, inclusive, atraiu ordens de 120 fundos locais e estrangeiros e marcou a saída definitiva da Petrobras dos ativos da BR Distribuidora, que agora não tem mais nenhum vínculo com a estatal. A Uzi Minas comunicou que, depois daquela decisão do STF sobre exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS, a empresa calcula um impacto positivo de 2,4 bilhões de reais no resultado consolidado, com um efeito no EBITDA de cerca de 1,5 bilhão de reais. A Marco Polo também fez as suas contas, estimando em 383 milhões de reais os valores a receber englobados em suas ações judiciais que discutem essa questão aí, tanto para a Marco Polo quanto para as suas controladas. E o CAD aprovou o acordo entre o Grupo Soma e a Hering. A superintendência do órgão aprovou esse acordo sem nenhuma restrição, segundo um despacho no Diário Oficial e parecer no site do CAD divulgados agora cedo. O Grupo Soma anunciou a aquisição da Hering no mês de abril, num negócio de 5,1 bilhões de reais. Quero deixar o meu bom dia aqui a todo mundo que está nos acompanhando no nosso portal bmcnews.com.br. O Alex Passamani está por aqui desejando um bom dia para mim, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso BMC Pre-Market. Ótima quinta para todo mundo. Temos aqui no nosso canal do YouTube o Anderson Economista, todos os dias cedinho, ele já deixa o seu comentário lá, deixa o seu like também, ó, falou like 4. Muito bom, Anderson, valeu. Temos também o Café com Trading aqui desejando bom dia, o Fernando Alexandre, o Ale Martins, Rômulo Santos falando, vamos para o segundo semestre, bolsa subindo no primeiro semestre. A Rosana Meirelles desejando seu bom dia aqui, o Gustavo Bandeira nos acompanhando também. Olha só, a Giovanna Locatelli, nossa correspondente internacional, também deixando o seu alô, o seu good morning por aqui com a gente. Giovanna, bom dia para você, ótimo trabalho. Daqui a pouquinho você vai estar junto aqui com a Paula Moraes no BMC News. O Orestes Comerlato também deixando aqui o seu bom dia. E eu quero desejar o meu bom dia para o Guga Almeida, que como todas as manhãs está aqui conosco no nosso BMC Pre-Market. Bom dia, Guga, tudo em ordem aí? Fala, Felipe, bom dia pessoal, tudo bem? Aqui tá tudo ótimo, tirando esse frio aqui de São Paulo, que chegou com força com esse inverno, o resto tá tudo ótimo, né? Um gaúcho reclamando de frio, já viu disso? Era isso que eu ia falar, como pode um gaúcho reclamando do frio de São Paulo? Não dá, né? Gaúcho tá acostumado já, devia sair até de regata por aqui. Cara, mas assim, tem que entender uma coisa, tá? É que nem o mercado. As pessoas elas se acostumam com as situações, né, com o ambiente. Quando o mercado está em alta, as pessoas se acostumam com o alto, só querem comprar. Quando o mercado está em baixa, as pessoas se acostumam com a baixa, é só vender. Então é a mesma coisa, né? Pô, tu começa a se acostumar com o calorzinho de São Paulo, né, tu se esquece do frio. E aí o frio tu não está muito bem preparado. A vida real é que nem nos investimentos aqui. Bela analogia, Guga. Gostei, achei bem bacana. Falando em investimentos, falando no mercado, e aí, primeiro dia de semestre, como que você vê aí, olhando no retrovisor, olhando para trás, esse semestre na Bolsa aí, subindo 6,7%, que você avalia aí, que resumo você faz, que balanço você faz desse período que a gente passou, Guga? Eu gostei, Felipe. A gente começa o ano de 2021 não tão otimista, tá? Quando tu conversava com os analistas, tu escutava um pouco o mercado ele estava com um freio de mão mais puxado, tá? Entendendo que poderíamos ter uma correção mais acentuada. Isso é bom para os movimentos de bolsa, tá? Lembrando assim, pessoal, tô falando de bolsa, não estou falando de economia como um todo, tá? Movimento da bolsa de valores, principalmente para o nosso mercado brasileiro. Isso é bom para a Bolsa porque é sinal de que tu tem aí muita cabeça para mudar de opinião, então tu tem uma possibilidade de mudança de fluxo. Bolsa foi a 130 mil pontos,
Era o meu número, o mercado estava um pouco mais otimista, falando de 140, 145 mil pontos, meu número era 130 mil pontos, e gosto, Felipe, desse mercado travado, pelo menos nesse curto prazo, né, nessa região dos 130 mil pontos, podendo chegar ali um pior cenário a 124.500. Acredito que a gente está entrando numa situação de alívio e que o mercado vai precisar mostrar resultado, né, para continuar essa tendência de alta. Tá? Então, acho que esse segundo semestre as expectativas mudaram por parte dos participantes e o mercado ele vai cobrar resultado. Tá? E aí, sim, a gente tem uma possibilidade de continuar essa movimentação de alta, continuar essa tendência de alta, inclusive superar essa região dos 150 mil pontos do Ibovespa, que é uma marca que muitos analistas estão esperando que o mercado possa chegar. Legal. Ô Guga, e para hoje, né, a gente tem visto aí, né, a Bolsa repercutindo, ontem fechando em queda, alguns pregões para trás também fechando em queda, ali na região dos 126 mil pontos. Hoje sai mais notícias, né, sai Caged, o mercado sempre fica na expectativa ali. Como que você está vendo essa quinta-feira? O que você projeta aí para hoje? Essa é a semana dos dados de empregos. O dado mais importante sai amanhã, que é o payroll. É o indicador mais importante para o mercado financeiro como um todo. Eu sei que hoje em dia a gente está dando muita atenção para as decisões dos bancos centrais, esperando as elevações de juros em função da inflação, mas para a atividade econômica como um todo, os dados de empregos eles são os mais importantes. Então é uma semana importante. Amanhã nós temos o payroll, e o mercado ele vem lateralizado. Ele vem lateralizado, acho que um cenário, de novo, um cenário mais negativo, enxergo 124.500 pontos por ali. Não enxergo um movimento mais acentuado para a queda. Vou mostrar aqui para vocês aqui no meu gráfico. O que eu estou enxergando, de fato, é uma possibilidade do Ibovespa retornar, só para o pessoal também entender, o Ibovespa retornar para este patamar de preço aqui. Esse patamar aqui, esse ambiente entre 125.200 e 124.500 pontos. Essa região que eu imagino que vai terminar todo esse período aqui de correção que nós estamos vivendo. Para hoje, o que eu tenho de cenários, olhando para o nosso índice futuro, já que já está aberto, então o índice futuro é a possibilidade de nós negociarmos o índice Bovespa em si, porque o índice Bovespa é uma carteira teórica. Então, o índice futuro é uma expectativa para o Ibovespa nas datas de vencimento. O que eu enxergo é o seguinte, um cenário negativo, ficar aqui entre 126.600 a 126 mil pontos. Então, acredito que a gente possa, num cenário negativo, num tom negativo para o dia de hoje, continuar esse processo de correção até 126.600, 126 mil pontos. Num cenário positivo, Felipe, eu já começo a enxergar uma amplitude maior. Lembra que eu vinha falando com vocês que eu via espaço para correção nos últimos dias. O mercado vem corrigindo mais lateralmente, mas vem passando por um processo de correção, vai gastando tempo, vai passando o tempo e novos números vão surgindo. Então, que eu começo a já enxergar a possibilidade para retomar as altas. Só que tem um porém. As altas que eu estou enxergando, principalmente para os movimentos intradiários, para aquelas pessoas que estão procurando alocar o seu capital e tentar entender o movimento que possa acontecer no dia de hoje, os movimentos que eu estou enxergando é que possa chegar a 128.700 no melhor dos cenários, se sair alguma coisa positiva que possa estimular muito o mercado, 130 mil pontos. Então, as minhas expectativas estão ali para 128.700 até 129.200. Maravilha, Guga. Pois é. Muita correção aí a gente vendo, né? Você vem falando todos os dias aí dessas movimentações, o investidor tem que ficar de olho mesmo. Inclusive, agora eu queria entrar numa parte mais das empresas, né? A gente tem repercutido bastante esse assunto, inclusive hoje a gente repercutiu aqui de manhã essa questão aí da BR Distribuidora, fazendo follow-on para a saída da Petrobras das suas operações ali, né? Vendendo sua participação. Você pode dar uma olhadinha na BR Distribuidora, vamos ver aí, será que isso acaba mexendo no mercado? Ontem acabou saindo essa notícia aí um pouco mais para o fim do dia, depois do pregão, talvez hoje possa ter algum impacto, algum movimento, né?
Bom, o que eu estou enxergando aqui em BR Distribuidora? Tá? Nota que nessa região aqui de 113, tá? Ou seja, eu peguei todo aquele movimento que acelerou a queda, ok? Quando a gente acelerou aqui a queda, o mercado sobe forte, corrige, ok? E aí depois dessa correção, o que aconteceu? Certo? A gente viu todo o movimento direcional que chegou nessa região aqui de 1,13, lá em 26,95, 27 reais. O mercado fica oscilando. E agora o que eu enxergo, Felipe, é uma possibilidade para destravar valor e ir, quem sabe, para 38,45. Então, o que eu enxergo aqui de potencial de movimentação para cima é algo em torno de 40% mais ou menos. Tá? O que isso quer dizer? O investidor que queira se posicionar em BR Distribuidora, ele precisa entender que todo esse upside que ele tem, né, não é para ele botar mais posição em BRDT, né, é para ele equalizar melhor qual é a exposição e qual é o resultado que ele quer ter em BRDT. Então imagina, se eu quero que BRDT seja responsável por 10% do crescimento da minha carteira, quanto de capital eu tenho que colocar de fato em BRDT, tá, em BR Distribuidora. Então, é bem importante para que as pessoas possam, né, essas projeções, para que as pessoas possam equalizar melhor a sua carteira. Não é que elas tenham que colocar mais intensidade de capital na sua posição, na sua carteira, né? Que elas possam equalizar melhor. Maravilha. Ô Guga, vamos dar uma olhadinha também nas duas empresas aí que acabaram sendo notícia agora cedo, né? O CAD autorizando aí a junção de Soma e Hering. Vamos dar uma olhadinha em Soma e Hering também, por favor? Vamos lá. Hering vem entrando num rally, né, bem interessante aqui de alta. Tá? A minha leitura de cenário para Hering, ela é uma leitura que eu pego o movimento de 2012 até 2015. Nós tivemos ali uma deterioração muito intensa de preço de Hering naquele período de tempo. Tá? Ou seja, era uma outra Hering da Hering que tem agora. Tá? Então, querendo ou não, quando tu vai analisar os cenários e os momentos das companhias, é bem interessante tu entender, né, esse processo todo de transformação. Eu sou um cara que gosta de ler, de interpretar, né, o ciclo dos mercados, o ciclo dos preços, só que o que faz esse movimento acontecer são os negócios, são as empresas, são as pessoas. Tá? Então é importante, né, o investidor, quando está fazendo essa análise, só para o pessoal também entender por que eu chego nessas interpretações, nessas leituras, eu tenho que pegar os contextos passados e usar eles como tese para poder fazer as minhas projeções. Tá? Então, o movimento ali de 2012 até 2015 é um movimento que marca para mim, né, todo o contexto que a gente poderia ter de alta, né, e que estimulou toda essa transformação de Hering. E o que eu estou enxergando agora que tem, né, no curto prazo é uma possibilidade de Hering continuar a movimentação e chegar aqui em R$ 84,00. Tá? Então ainda tem muito upside pela frente, se nós formos parar para pensar para Hering. Tá? Tem ainda muito movimento possível de alta aqui, podendo sair, já que a gente está aqui em R$ 34,00, né, falar aqui de 84 é algo bem significativo, é algo bem intenso, certo? Quando eu olho o movimento de queda que nós tivemos, né, no início de 2020, que é o que eu utilizo, né, como marcação para todos os ativos que eu estou acompanhando, estou olhando, né, eu vejo que ele converge, né, ele conversa com esse movimento maior. Tá? Obviamente ele não me joga para 84, mas ele me joga para R$ 74,00. Então, se eu fosse um investidor agora, pô, eu imaginaria, né, que um upside de 100% em Hering ainda é possível. Beleza. Só que o que tem que entender, Felipe, né, aqui nesse curto prazo, tem que entender que nesses últimos de março até agora, tá, esses últimos 3 meses, Hering ela vem acumulando uma alta de mais de 100%, né, quase chegando ali a 150%. Então, assim como tu tem um upside grande, também tu tem aqui um espaço para ter uma volatilidade alta. Tá? Então, o meu pior cenário para Hering, e não vai fazer em nada a projeção lá para 74, depois de 84, é Hering voltar, se por um acaso acontecer alguma coisa, aqui para 26,60, R$ 27,00, que seria uma janela assim, de oportunidade para se comprar maravilhosa. Tá?
Então eu enxergo esse upside todo para poder chegar lá em R$74, mas eu também entendo, né, que se por um acaso o mercado tiver alguma dor de barriga, tá? Dor de barriga é alguma coisa que ninguém quer, ninguém estimula uma dor de barriga, né? Mas caso o mercado tenha uma dor de barriga, que é um termo que eu uso caso surja alguma correção um pouco mais forte, né, tem que olhar com bons olhos um retorno para essa região de R$27, com um olhar do tipo, é uma oportunidade. Né? E é legal que eu faço minha análise aqui em cima de ENIG aqui para o curto prazo, e quando eu olho para trás, né, onde a minha projeção aqui, num pior cenário, ela joga, né, quando eu olho para trás, é bem uma região importante que ENIG trabalhou aqui no passado. Né? Então eu entendo o presente, eu entendo o contexto agora do presente, e aí quando eu olho para o passado, faz total sentido olhar para esses números aqui em cima de ENIG. Legal, Guga. Ô, Guga, ontem a gente acabou fazendo aquele lá, quem sabe faz ao vivo, e hoje tem uma pergunta do Gabriel Carvalho aqui, ele querendo saber se você consegue dar uma olhadinha em Cyrela, por favor, desejando um bom dia aí para você. Quem sabe faz ao vivo, né? O retorno da Santa Inquisição, né? Com o Guga. Vamos lá. Bora lá, gente. O que eu estou enxergando em Cyrela, tá? É interessante. Primeiro, né? O que aconteceu no passado? Importante a gente entender o passado, porque o passado, ele, de certa forma, ele é certo, ele já aconteceu, né? Não tem como tu mudar. O presente, na verdade, é uma grande suposição, porque tu tem informações do passado e tu tem uma ideia do que pode acontecer no futuro. E o futuro é incerto. Só que é no futuro que a gente vai fazer o dinheiro. Tá? Então, assim, eu preciso entender o que está acontecendo no passado, que é a única coisa que eu tenho de fato tangibilizada. Tá? Por isso a importância de olhar para trás, né, e tentar interpretar o que estava fechado. Quando a gente olha para a Cyrela, tá, a gente teve esse movimento aqui, teve esse ciclo, e ele tinha tudo para continuar a movimentação de alta. Por isso que tu tem que ter um critério para estar ou não posicionado. Né? Uma coisa é tu enxergar, fazer uma análise e enxergar um bom movimento para o mercado. A outra coisa é tu seguir aquela tendência, né, em direção daquela análise. Né? Tu estar posicionado e na intensidade que tu precisa estar posicionado. Né? Então são duas coisas que tem, na verdade são três coisas que tem que caminhar paralelo. Oportunidades, a tua capacidade financeira de fato, né, e os teus objetivos financeiros. Então a capacidade financeira e o objetivo precisam ser alinhados. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o cenário de Cyrela, de fato, ele mostrava uma possibilidade, mostra ainda uma possibilidade de caminhar aqui para 32,30, por aí. Tá? Só que por hora, o que aconteceu, Felipe? O mercado fez um ciclo de alta, fechou aqui um ciclo de alta e sofreu uma correção. Eu preciso entender se essa correção onde nós estamos agora, ela está encerrada ou não. Tá? Então o que eu vou fazer? Poxa, eu entendi o que tinha feito de alta, entendi por que o mercado caiu, tá? E caiu com uma intensidade bem interessante. Deixa eu entender agora o que aconteceu nesse processo aqui de correção. Tá? Quem sabe faz ao vivo, né? Então estou fazendo a minha análise e estou refletindo com o mercado aqui junto com vocês. Então o que eu tirei de informação? Ó, aqui nós temos uma outra estrutura de preço. Tá? O tamanho dessa amplitude de movimento que nós tivemos aqui entre o dia 19 de abril e o 24 de maio, ela tem a mesma amplitude, ó, desse movimento que nós tivemos aqui entre 9 de junho e 30 de junho. Tá? Foi mais rápido esse segundo movimento? Foi, tá? Que é o que me incomoda um pouquinho. Mas enfim, não muda o cenário, não muda o contexto, só muda a estrutura de base. Qual é a minha estrutura de base agora para aquela projeção lá de cima? A minha estrutura de base agora, ela é essa aqui, ó. Essa toda é a minha perna de referência, né? Foi movimentação de baixa. Toda essa alta aqui, ela foi, né, a mudança dizendo assim, olha, não vou continuar a queda, e toda essa movimentação que teve em duas etapas, eu consegui enxergar aqui uma estrutura, ela me mostra, né, de fato que tem uma chance muito grande de ter encerrado todo esse movimento de correção, todo esse movimento direcional de correção que iniciou lá no mês de dezembro do ano passado, e aí volto a olhar e volto a acreditar que podemos chegar lá na região de R$32, novamente em Cyrela, que é um upside em torno de 38%. Maravilha, Guga. Obrigado aí pela sua análise e, inclusive, por atender aqui nosso telespectador. Então, bons negócios aí para você, ótima quinta-feira. A gente se vê amanhã então, Guga. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Ótimos negócios e até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Boa quinta-feira, Guga.
Bom, e eu seguindo por aqui, quero deixar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Sandro Figueiredo no nosso portal, poético, trazendo aqui uma frase de Nietzsche. Olha que bacana, hein? Toquemos em frente, vamos que vamos. Sandro Figueiredo, um abraço para você, ótima quinta-feira. Quem mais está por aqui? O Oswaldo Gomes Filho, FFC, Pio Trader, o Sandro Figueiredo, que está no portal e também está aqui conosco no nosso YouTube, Marcos Fernando Rosa, Gabriel Carvalho, que pediu Cirela, Diego Paganini todos os dias aqui com a gente, assim como o Helder. Olha o Daniel Morales por aqui, que já vai entrar no ar com a Paula Moraes no BMC News. Cláudia Helena Medeiros Garcia, o Helder por aqui também, o Wagner Stutz, o Gabriel Carvalho, o Brabo tem nome, o nome dele é Guga. Maravilha, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente no nosso BMC Pre-Market. A gente aquecendo os tambores para essa quinta-feira, o primeiro dia do semestre, primeiro dia de um novo trimestre também, primeiro dia do mês. Hoje é dia de balanços e novidades, muitas coisas acontecendo no mercado financeiro e a gente, claro, sempre de olho trazendo as informações aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã no BMC Pre-Market a partir das 9 horas da manhã e daqui a pouquinho ao 12h30 com o BMC Market. Forte abraço a todos vocês, ótima quinta-feira, tchau, tchau.